Quem veio para ouvir a palavra de Deus? Quem veio para receber aquilo que só o nosso Pai pode fazer, né? Então abra sua Bíblia aí em Levíticos 25. Levítico 25. Se você trouxe aí papel, caneta, ou gosta de anotar algumas citações aqui que a gente ministra, eu quero que você marque aí na sua Bíblia ou no seu celular. Eu não sei se você usa aí o Google Notes, sei lá o que você usa para anotar. Você trouxe sua Bíblia assim como eu, pegue ela aí agora. Se não, pega no seu celular mesmo, não tem problema nenhum. É a Bíblia do mesmo jeito. Repete essa oração comigo assim. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo para receber a incorruptível, indestrutível semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Nós sabemos que quando Deus estava planejando os homens, né? Quando Deus estava planejando os céus e a terra, quando Deus estava fazendo tudo, Ele viu, e como a palavra de Deus nos garante que Ele é onisciente, quer dizer o quê? Que Ele sabe de tudo, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Ele já sabia que o homem poderia pecar. Ele já sabia que o homem poderia falhar. Não é à toa que lá, quando ele estava no jardim do Éden, ele colocou 4 árvores lá, né? Cita essas 4 árvores, depois ele coloca um monte de outras coisas, coloca um monte de situação, mas para uma árvore ele fala assim: esta árvore aqui você não vai comer, porque ela tem o fruto do conhecimento do bem e o mal, e você não pode tocar nela. Essa árvore aqui não é para você comer do fruto. Foi isso que Deus falou para Adão, foi isso que Deus liberou sobre o homem, e o homem, o que ele fez? Comeu. Então, pela desobediência entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte, pela morte a humanidade toda pecaminosa, e até hoje, todos nós somos filhos de Adão. Só de nascer, por menorzinho que seja o bebezinho que está aí do seu lado, ele está debaixo de uma natureza caída, uma natureza que foi destituída da glória de Deus. O que é isso? Por um pecado de um homem, toda a humanidade se tornou pecadora, né? E até você que acha que não peca, que acha que é santo, que se não pudesse pisar no chão, não pisava. Toma essa que é de graça, um beijinho para você, você também é pecador, né? Então nós precisamos entender isso. Por quê? Porque senão vai fazer sentido o que eu vou ministrar hoje. Se você não entender que a sua natureza é pecaminosa, não vai fazer sentido o que eu vou ministrar hoje, que Deus colocou no meu coração, né? Porque quando Deus formou o homem, o plano de Deus não era que o homem pecasse. O plano de Deus é que o homem fosse obediente à palavra. Mas, já sabendo que ele podia pecar, ele já tinha um segundo plano. E é isso que eu amo do nosso Deus, da palavra de Deus. Por quê? Porque Ele sempre tem uma segunda chance. Ele sempre tem uma segunda chance. Ele sempre cria uma situação para nos resgatar, né? Então eu quero ler com você aqui no livro de Levíticos 25. Vai dizer assim, do versículo 19... Quando você achar aí Levítico 25, faz um barulho santo aí, para mim saber que você achou. Desculpa, é Levítico 25, versículo 25 também. Posso ler? Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador. Marca aí, resgatador na sua Bíblia. Seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com o que há remir,
Então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e tornará a sua possessão. O que esse texto está querendo dizer? Adão, o nosso irmão mais velho, empobreceu. O que é isso? Deus, quando colocou Adão no jardim do Éden, ele era dono de tudo. Tudo que tinha no mundo. Mas pelo pecado, pela desobediência, ele foi colocado para fora. Tem alguém comigo ainda não? Então ele empobreceu, ele perdeu tudo que Deus tinha para ele. Ele ficou pobre. Porque se Deus tinha dado tudo para ele e agora ele não faz mais parte do domínio do jardim, ele perdeu o que era dele. Ele ficou pobre. Então este irmão mais velho aqui na Bíblia, em Levítico 25, é o nosso irmão Adão. A nossa natureza pecaminosa. Se ele empobrecer e vender a sua propriedade, em algumas versões já está escrito assim: a casa em cidade murada. O que é isso? A casa é a nossa alma. A cidade murada é o nosso corpo, é o nosso passaporte para estar aqui nessa terra. Se ele vender essa propriedade, ele vai ter um tempo de resgate. Esse tempo de resgate é o nosso tempo aqui nessa terra. Quantos anos de vida nós temos aqui? 90 anos, 80, 70, depende da forma com que você come, da forma com que você vive sua vida. Uns vivem 100 anos, outros comendo muito McDonald's, não chega nos 40. Esse é o tempo de resgate, para que o próprio pai venha e compre essa propriedade que foi vendida. Eu não vou falar o nome, que você já sabe quem é, o Tinhoso, não vou dar crédito para ele, né? Então, esse tempo que nós vamos viver aqui nessa terra é que vai determinar o que é que nós vamos viver após essa vida. Em Hebreus vai dizer assim: ao homem foi dado o direito de viver uma só vez. Passado isso, é o juízo. Ou a gente desfruta da vida eterna com Deus, ou a gente desfruta, se é que eu posso dizer assim, do tormento eterno. São só dois caminhos, não tem outra forma. Jesus, quando veio a essa terra, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então quer dizer que o caminho é Ele. O caminho é a palavra dEle, é seguir Ele. E sem Ele ninguém chega até Deus. Então não interessa da onde você veio, não interessa qual foi a forma que você foi criado, não interessa o quão posses tem sua família, ou o quão sem posse é a sua família, não interessa isso. O que esse assunto aqui queremos dizer é a respeito da nossa alma. É para onde vai a hora que tudo isso acabar. Quando os nossos olhos se fecharem aqui nessa terra e a gente descer 7 palmos para baixo da terra. É para onde iremos? Um jovem um dia perguntou a Jesus: o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? Para herdar a vida eterna. Todo mundo, lá no fundo, tem essa dúvida. Para onde eu irei? O que vai ser da minha vida? E muita gente fica preocupado se está fazendo certo, se está fazendo errado, se está agradando a Deus, se não está. O que a gente faz aqui nessa terra vai determinar o destino da nossa alma. Para onde iremos? Sofrimento eterno ou descanso eterno? Ou vida eterna com Ele? Tem alguém comigo ainda não? Então, esse texto está dizendo assim: se o seu irmão mais velho vendeu essa propriedade, ele precisa de um resgatador, e de um resgatador rico, para poder comprar, para poder pôr preço naquilo e comprar de volta. E graças a Deus nós temos Jesus, que morreu com sangue precioso, que dinheiro nenhum cobre, que nada pode substituir o sangue do Cordeiro que foi imolado na cruz do Calvário. Ele é o nosso irmão mais rico, que tem direito de comprar a nossa propriedade, que é a nossa alma, e nos garantir a redenção eterna, uma vida eterna com Ele. Tem alguém comigo aqui ainda não? Então nós precisamos entender isso, que apenas ao nascer nós já estamos dependendo do resgatador. O tema da mensagem de hoje é o resgate.
O resgate precioso que nós precisamos encontrar. O meu pai sempre tinha um sonho e ele falava assim: quando eu tiver 35 anos, eu quero ser rico, milionário. E esse homem fazia de tudo. A gente não era crente ainda não, mas ele fazia de tudo para ganhar dinheiro. O sonho dele era ter helicóptero, mansão, essas coisas. Desde os 18 anos ele já tinha comércio próprio. Ele fez o primeiro disque pizza lá de São Caetano. Com 18 anos, no tempo em que tudo era mato, estava ali, sonhando, desejando, e esse homem fazia de tudo para ficar rico. E eu me lembro como se fosse agora, ele chegando um dia, de um dos seminários, estudando a palavra de Deus, chorando que nem criança, reuniu toda a gente na saidinha da cozinha, assim, para a lavanderia, e ele falou assim: o tesouro que eu passei a vida inteira procurando, eu encontrei. Foi o dia em que os olhos dele se abriu para entender que a maior riqueza que nós temos nessa terra é servir a Deus e ter Deus no nosso coração. Ele fala assim: foi aí que eu me tornei um milionário, né? A gente está trabalhando duro aí para preparar uma série de mensagens para jogar lá no YouTube, que vão edificar a vida de vocês, eu tenho certeza. Tem já umas 3 semanas que a gente está gravando, e a gente gravou justamente esse testemunho ontem não, que dia que estava na igreja? Sexta-feira, né? Sexta-feira, passamos o dia todo gravando, e aí a gente começou a chorar com tudo aquilo que a gente está vivendo hoje, que Deus já falava ao nosso coração há anos atrás, e que parecia que era impossível. Graças a Deus, o nosso irmão mais velho, rico e milionário, Jesus, nos comprou e nos resgatou. E nos colocou a oportunidade de desfrutar da vida eterna. Quantas vezes na nossa vida, a gente não sabe para onde vai, não sabe o que quer da vida. Hoje eu fico indignado. Eu não sei você, não precisa olhar para o lado não, mas eu fico indignado. Quando você começa a conversar com alguém e fala: e aí, você está estudando para quê? Ah, não sei não. Você quer ser o quê quando você crescer? Ah, não sei. Qualquer coisa está bom. Vou viver aí. Mas você não quer ser, sei lá, bombeiro, policial, quer ser empresário, quer, sei lá, alguma coisa, fala alguma coisa aí, enfermeiro, quer, advogado, igual o pastor Zé, quer ser alguma coisa. Não tem pretensão nenhuma não. Eu estou aqui tranquilo. Eu não sei, eu tenho vontade de infartar quando a pessoa fala isso. Está vivendo a vida de qualquer jeito, perdendo a oportunidade de mudar a história da sua família, de concretizar algo na vida de alguém. Eu não estou falando que você tem que ser rico, não. Glória a Deus que seja. Lembra-te de mim quando chegar lá. Me convida para ir lá na sua casa, na praia, na chácara. É bom demais. Não tem nada a ver com isso. Mas é querer chegar a algum lugar, querer buscar alguma coisa, querer experimentar algo da parte de Deus. Ou está tudo bom para você do jeito que está? Não, tem um ditado que eu passo raiva. Se melhorar, estraga. Conversa. Se melhorar, fica melhor ainda. Conversa é essa? Nós precisamos entender que Deus tem algo muito maior para nós. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, muito mais Deus tem para nós. E a gente vai se contentar com qualquer coisa? Vamos viver uma vida à toa? Como diz o missionário lá, Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso aí não é vida de crente, meu irmão. Nós precisamos entender que Deus tem algo reservado para cada um de nós. Mas só vai viver aquele que entender que precisa de um resgatador. Quem aqui lembra do filme Titanic? Estava lá, todo mundo, aquela cena de amor. Aí daqui a pouco o bagulho destrambelhou todo. O barco afundou. Todo mundo ia morrer. Mas um estava lá na pranchinha. Jack. Aquela senhorinha não sobreviveu ao naufrágio. Sobreviveu a algo incrível. Teve aí uns anos atrás o avião que caiu com os jogadores de Chapecó. Mano, o avião caiu e o cara estava vivo. O que é isso? É o nosso resgatador entrando em ação. É você estar naufragando e alguém jogar a boia para você e te tirar do sufoco.
É você não saber o que fazer da sua vida e o resgatador se apresentar e falar: filho, se você quiser, eu posso mudar a sua história. E esse é o ponto que eu quero que você marque. Por quê? Se você quiser. Olha que incrível. A gente vai olhar para a história da onde Jesus nasceu. Maria tinha o que de bom? Fala aí, o que a Maria tinha de bom? A Bíblia não relata nada a respeito dela. Não relata nada. Não foi aquilo que ela fez, o que ela deixou de fazer. Não foi. Deus achou graça nela. E dela nasceu o Filho do Deus vivo. E Ele quer nascer em cada um de nós. Então, percebe, não é aquilo que nós já vivemos, não é aquilo que nós já experimentamos, mas é o que nós queremos que Ele faça em nós. Deus achou graça nela e mudou a história da vida daquela mulher, a família dela, e até hoje a gente fala dela. Até hoje, porque Jesus é lembrado por onde quer que Ele está. Quantas vezes você já ouviu falar de uma pessoa que aparentemente não fez nada de importante no mundo? Ele não tem o nome dele registrado nos heróis da fé, nem nos atletas, nem nada. Mas que participou intensamente na sua vida. Por quê? Ele entendeu que precisava de um resgatador e estendeu a mão para te resgatar. Sabe o que eu quero dizer aqui? É na nossa humanidade, mas cheio do coração aberto para viver o que Deus tem em nós, que nós vamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Não é você achando que pode tudo e que não precisa de Deus que vai acontecer as coisas na sua vida. É você entendendo que não é ninguém sem Ele e se minimizando para que Ele cresça em você. Você podia ter dado um glória melhor agora. O problema é que a gente acha que a gente já está bom o suficiente e que não precisa mais de Deus para tomar as nossas decisões. Aí você acorda, sai correndo para cumprir com as suas tarefas, passa o dia todinho e nem sequer se lembra de Deus. Aí na hora de dormir, dobra o joelho lá, ou nem dobra, deita ainda mais agora com frio, deita rapidinho e se cobre. Mocosado, fala aí, carioca. Está lá se tremendo, aí faz aquela oração assim: Deus abençoa meus pecados, em nome de Jesus, amém. Com sono danado. Aí a gente acha que é Superman e que vai conseguir enfrentar as batalhas da vida todos os dias, sem ter relacionamento com Ele. Ei, nós precisamos de um resgatador para comprar a nossa alma e nos garantir a salvação eterna. Mas para o resgatador nos alcançar, a gente tem que querer. É abrir os nossos corações e entender que sem Ele nós não desfrutaremos. Ah, pastor, mas eu já tenho Jesus no coração. Tá bom, mas toma conta da sua vida e nem pergunta para Deus o que você precisa fazer. Aí ninguém fala nada, olha o silêncio da morte. A gente acha que pode fazer tudo sozinho. Meu irmão, enquanto a gente viver dessa maneira, não teremos a oportunidade de desfrutar daquilo que Deus tem. Simples assim, desculpa eu ser sincero. Eu preciso falar porque senão você vai continuar vivendo a sua vida do mesmo jeito. E aí vai chegar lá no final do ano e vai falar assim: ó vida, ó céus, Deus não está comigo, Ele não escuta a minha oração, a minha vida não muda. Aí pode ser que uma dúvida agora criou aí na sua cabeça. Tá bom, eu já tentei tantas coisas e um monte de coisa não está dando certo. Ué, continua. Continua. É como aquela cena do rapaz que está cavando, querendo chegar no tesouro. Falta um tantinho assim, ele desiste, ele volta, ele não desfruta. A gente tem que continuar cavando. Você sabe qual é o caminho, você sabe qual é o destino, você sabe onde você quer chegar, por que vai parar? Continua. Continua. E enquanto a gente achar que, não, as coisas não é assim não. O pastor está falando aí de vendeu a alma, isso aí é conversa. É? Conversa? Fica achando então. Paga para ver. Quem quer pagar para ver? Paga para ver. Se eu tiver errado, a hora que nós chegar lá no dia da entrada celestial nos céus, você vai me encontrar lá e vai falar: pastor, você estava errado, não foi bem assim. Mas nós vamos estar lá. Agora, e se eu tiver certo? E você querer pagar para ver? Você não vai chegar lá, não. Aí ninguém fala nada, né? Engoliu o sorriso aí, né?
Gente, isso é mais sério do que nunca, sabe por quê? Porque ou a gente entende que precisa de um resgatador e se abre para que ele nos resgate todos os dias, ou a gente não vai entrar no céu. Não vai entrar no céu. Ah, pastor, mas eu não estou preocupado em entrar no céu não, quero só viver uma vida boa aqui na terra. Não tem como. Porque só vive vida boa aqui na terra, quem sabe que vai ter uma vida de eternidade. Essa aí você podia postar bem grandão no seu Instagram agora. Só desfruta de vida boa na terra quem garante, quem está garantido nos céus. Quem sabe que já vive uma vida eterna. E sabe quando ela começa? Quando você entende que precisa de um resgatador. É o próprio pai que vem a seu encontro. É como a passagem do filho pródigo, que o menino está tão longe de casa, e ele começa a voltar, no meio do caminho, o pai avista ele de longe e corre para receber. É o pai que corre ao nosso encontro, quando ele sabe que a gente quer ele, é o maior interessado em nos resgatar, sabe por quê? Porque ele nos fez. Foi ele que nos formou lá nos céus, e ele tem saudade de nós. Quem foi que quebrou toda essa conexão com Deus? Foi aquele dia lá, a serpente, aquela história que você já sabe. A serpente chegou para a mulher e falou: Eva, come. Ela: não posso. O Adão falou que é para comer. Come, menina, emagrece. Ela: E aí começou a história. Tudo isso foi o quê? O plano de Deus não é apenas para trazer vida para você. O resgate de Deus é para cumprir o propósito daquilo que Ele te formou. Qual é o propósito de Deus para nós? Qual é o principal propósito de Deus para nós? Nos garantir no céu, meu irmão. Ele quer você lá. Tudo o resto não interessa. Tudo o resto é conversa. A gente fala isso aqui e muitas vezes a pessoa até torce o nariz. Mas pode ser que hoje o problema que você está passando é porque Deus está preocupado com a sua salvação. Simples. Você podia ter dado uma glória por isso. Porque agora vai fazer sentido o tamanho da luta que você está passando. Porque muitas vezes na nossa vida, a gente está passando um perrengue danado, mas Deus não está preocupado com aquilo que você faz. Deus está preocupado aonde é que você vai chegar lá. Ele quer garantir a sua estadia lá nos céus. Ele quer que a sua casa saia desse terreno e vá para os céus. Ele quer te salvar. Esse é o propósito. A Bíblia fala de pré-destino. Vamos acertar isso aqui? O pré-destino de Deus para as nossas vidas é a salvação. Então qualquer coisa que eu fizer vai me garantir a salvação? Não. Só há salvação em Cristo Jesus. Se o resgatador, rico, milionário, vier e comprar o terreno da sua casa, e comprar a sua casa, e garantir que o contrato da casa está no nome dele. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu quero simplificar isso aqui. Pensa num dia chegando no juízo final. Quem gosta de imaginar, imagina comigo. Eu queria tanto que tivesse uma pessoa desenhando aqui enquanto eu prego. Aí, Jesus fala assim: agora é a hora. Agora é a hora. Fulano de tal, vou pegar aqui, Luciano. Cantou a senha. Aí Luciano se apresenta. Aí eles pegam o livro do pecado. Começa a ler. Fez isso, fez aquilo. Aí Satanás já se levanta. Condenado. Olha quanta coisa esse cara fez. Só que o Luciano serviu a Jesus a vida inteira. Jesus, ouvindo isso, se levanta e fala: peraí. Quem vai subir na balança sou eu. Aí a hora que ele sobe, não tem pecado nenhum. Você pode herdar a vida eterna. Pode entrar no céu. Aí o cão pira, arranca os cabelos, começa a gritar: mas como é que pode? Essa praga fez tudo errado. Mas ele decidiu me amar. Ele decidiu me servir, decidiu me obedecer. Quem vai na balança sou eu. Não é o que você faz, é quem você acredita. Não é aquilo que você deixa de fazer, é o Deus que você serve. Agora vamos abrir um parênteses bem grande aqui, porque a gente está ao vivo para o mundo, né? Depois vai pegar essa parte e vai falar assim: olha lá, o pastor agora falou que posso fazer o que quiser. Não é isso. Não é libertinagem.
Não é uma vida que você vive do jeito que você quer, fazendo o que você bem entende. E de qualquer forma, Deus vai me salvar, porque o meu coração está nele. Não é isso. É você entender que você decidiu viver para Jesus. Então você não faz mais as obras que agradam ao pecado, mas se limpa delas cada dia e recebe o resgatador que te garante nos céus. Então você não pode fazer o que bem entende. Você tem que fazer o que a palavra de Deus te diz. Como é que você vai descobrir isso? Tendo um relacionamento com ela. É bom demais ouvir uma palavra? É. Mas eu já falei isso aqui, eu me preocupo muito, não é com o seu domingo, eu me preocupo é com a sua semana. Porque aquilo que você vai fazer de segunda até sábado, que vai mudar o destino da sua vida. Ainda bem que o Ariel está fazendo assim com a cabeça. Se o Ariel está entendendo, o povo está entendendo. Brincadeira. Eu amo esse menino. Quantas vezes na nossa vida a gente esbarra nisso? Porque a gente quer fazer do nosso jeito, e aí depois a gente vai, chora na presença de Deus, ô Pai, me ajuda. Só que a gente está fazendo tudo errado, uma atrás da outra, e depois pede para Deus abençoar. Você acha que está certo? Não precisa responder não, nem olha para o lado, para ninguém se constranger. Mas não está certo. Então o que está faltando? Faltando a gente ter relacionamento com isso aqui, ó. É a palavra que nos garante. É a palavra que nos traz caminho, é a palavra que nos leva para a salvação, é a palavra que abre os nossos olhos. Tá bom, pastor, mas é tão difícil. Mas é isso que você precisa fazer. Simples. Simples. Está com dificuldade? Pede ajuda. Tem alguém aqui nessa igreja que vai poder te ajudar. Mas não sou bom de me relacionar com ninguém não. Então eu acho que você precisa procurar outro lugar, porque aqui é relacionamento. Você precisa se abrir para se relacionar com pessoas. É para isso que a gente acredita, na manifestação da glória de Deus, na simplicidade. Meu irmão, ninguém aqui é Superman. Não adianta brincar com o pecado que você toma rasteira. Você se esborracha, quebra a cara, volta todo ralado. O metiolate hoje não arde não, mas o de Deus machuca e machuca muito. Quando ele começa a jogar, meu irmão, faz barulho aqui dentro. Faz barulho dentro de nós, sabe por quê? Porque ele tem que arrumar a bagunça que está dentro da gente. Tem alguém aqui comigo ainda não? Está fazendo sentido para você essa palavra? Então, o que é que vai nos garantir uma vida eterna com Deus? É o quanto a gente depende do resgatador. E o resgatador é o nosso Rei Jesus. Acabou, não tem outro assunto. Então, eu entendo que eu sou pecador e que aquilo que eu faço depende de um resgate. E é diante dele que eu peço ajuda. E ele me resgata e ele me dá a oportunidade de desfrutar da vida eterna. Simples assim, esse é o resumo para você evangelizar todo mundo que encontrar na sua vida a partir de hoje. E se você colocar em prática, meu irmão, você vai voar. Simples, vai voar. Se você colocar isso em prática, você vai voar. Então, Paulo falou isso. Ele falou assim: o pecado entrou por um homem na terra, Adão, mas a salvação também por um, Jesus. Então está igual, só que o de Jesus é muito melhor. O de Jesus vem para lavar todo mundo, vem para garantir todo mundo. E aí você pode pensar assim: pastor, essa história é linda. Eu emocionei muito a hora que você falou do Titanic. Brincadeira. É linda demais, mas na prática, no dia a dia, eu estou esbarrando. Eu não consigo colocar isso em prática. Eu preciso de ajuda. Meu irmão, ou você grita ajuda, ou ninguém vai jogar boia para você ser resgatado. Imagina você num grande oceano, se afundando, não sabe nadar. Quem não sabe nadar aí? Levanta a mão, vamos ver quantos que não sabem nadar. Olha, quanta gente sabe nadar. Caramba. Imagina você num oceano, num lago, numa cachoeira, em algum lugar que tem água, e começar a se afundar, se afogar, e aí daqui a pouco afunda e vai ficando cabeça vermelha, pelo amor de Deus. Se você não gritar ajuda, parece que quem está à sua volta está achando que você está brincando. Quem já viu uma cena assim? Eu lembro da minha irmã pequenininha, um dia caiu na piscina, não sabia nadar, e ela batia o pezinho no fundo e gritava. Só que ela gritava embaixo da água, ninguém escutava. E estava achando que ela está brincando. Ai, que bonitinha, está brincando, ela está quase morrendo. Aí minha mãe viu e gritou:
Aí eu corri de um lado, o Hugo do outro, blum, mergulhamos, puf, deu um toque nela, ela saiu. Aí minha mãe pegou ela pela borda e tirou. A menina estava roxa já. Quantos de nós estamos quase com a língua preta e não tem coragem de gritar ajuda? Eu estava conversando com o Ariel ontem, a gente estava falando sobre depressão, ansiedade, síndrome do pânico e tantas coisas que têm assolado a humanidade. Eu acho que eu já contei isso aqui. Teve um dia que um pastor amigo meu, Jair, lá da igreja El Shaddai em São Bernardo, me ligou, mandou mensagem, falou assim: pastor, eu queria que você viesse aqui. Eu queria que você me ajudasse, eu estou com um problema. Quem conhece lá o Jair de El Shaddai? Aí ele falou assim: ó, o menino tirou a vida aqui na escola. Está um peso tão grande aqui nessa escola. Escola de crente, tá? E ele falou: eu quero fazer um devocional aqui toda sexta-feira. Eu vou parar a aula, você vem aqui, ministra, você tem uma linguagem para os jovens, eles entendem, vem aqui, você prega a palavra. E aí a gente estava ali e começamos. A primeiro encontro, umas 150 crianças mais ou menos, adolescente. Na hora que eu fiz o apelo para você que está preparado aí, estava com a sua morte planejada, a corda comprada, o gilete lá para se cortar, sei lá o que, o remédio que você ia tomar, vem para frente. Metade, mais de 60 vieram para frente. Estou falando de um colégio cristão. Filho de pastor, filho de presbítero, filho de evangelista, filho de crente. Eu fui tomado por um choro tão grande aquele dia. Porque é muito mais sério do que a gente imagina. Todo mundo está quase se afogando nessa vida e não tem coragem de gritar socorro. Você está aí nessa live aí, grita socorro aí agora, coloca no chat aí: socorro, eu preciso de ajuda. O problema é que a gente está querendo enfrentar dificuldades sem força, sem saber o que fazer e querendo lutar sozinho. Nós precisamos gritar socorro e o resgate virá. O nosso Rei Jesus está apenas esperando a sua boca. Ele está pronto para te salvar. Ele tem um plano perfeito, mas ele só entra em ação quando você chama. Sabe quando bate aquela luz do Batman no céu e o Batman entra em ação? Quando você grita: socorro, Deus, ele vem e se faz presente. Só que a gente está sofrendo, está apanhando, está levando burdoada de todo lado e não tem coragem de falar para ninguém. Não tem coragem de levantar a mão e falar: Deus, eu estou quase morrendo, me ajuda, eu não estou aguentando. Está fazendo sentido para alguém essa palavra? A gente precisa estar atento, porque tem gente que está até lá na nossa casa. O olho está pedindo socorro, mas a boca não tem coragem de confessar. E a gente precisa entender isso. Se coloca de pé aí no seu lugar, quero chamar o louvor para me ajudar. Meu irmão, é muito mais sério do que a gente imagina. Eu estava conversando com o Mauro. O Mauro está aí? Maurão? Eu estava conversando com o Mauro essa semana. E ele falou assim: pastor, a pandemia veio só para agravar alguns problemas que já estavam instalados nas famílias. Quem já era pedófilo, piorou. Por quê? Porque agora está dentro de casa. As crianças o dia inteiro dentro de casa. Ninguém está olhando para nada. Cabeça vazia. Começa a piorar a situação. Aí assiste um dia um filme, daqui a pouco assiste um negócio, aí daqui a pouco uma mente, uma grande voz na nossa mente, começa a falar assim: sua vida não presta mesmo, por que você não acaba logo com isso? Você não presta para nada? Eu brinco sempre aqui, não brinco? Quando fala assim, a mulher está batendo um bolo lá da hora, na hora que vai jogar no forno, fala: não vai crescer. Não acredita naquilo que está fazendo. Uma grande voz jogando contra. Nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus e não às vozes. Muitas vozes o mundo tem, muitas vozes, mas nós precisamos identificar a voz de Deus. E quantas vezes na nossa vida, essa voz contrária, falando: você não presta, você não vai dar em nada, é assim mesmo, você não vai chegar a lugar algum, não, você não acaba logo com isso, não é assim? Não é assim? A voz começa a jogar contra. E você vai dando ouvido para essas vozes, e daqui a pouco você está fazendo o que essa voz está falando, e daqui a pouco você já está indo de mal a pior, de mal a pior. Pastor, o que eu tenho que fazer para parar de ouvir essa voz? Você precisa pedir ajuda. Você precisa pedir ajuda. Você precisa rasgar seu coração.
Você precisa contar para o Pai o que é que está doendo, mas também encontrar pessoas que venham dividir o fardo com você. Não é sair contando a sua vida para qualquer um, não. Não é sair abrindo a sua intimidade para qualquer pessoa. Quem pode resolver os seus problemas é o nosso Rei Jesus, e isso basta. Não tem outro método, não tem outro tipo, não tem nada. Eu ainda não conheço outro Salvador. Eu ainda não ouvi falar de um método que salva pessoas. Eu acredito no Rei Jesus e na Palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. É Ele que nos traz a salvação. É Ele que nos coloca no caminho da eternidade. Quantas vezes na nossa vida a gente podia ter evitado tantos problemas se tivesse sido verdadeiro consigo mesmo. Se a gente tivesse sido verdadeiro com a gente. Não, eu não estou aguentando isso. Isso aqui está difícil. Eu até queria, mas não consigo. Quem já leu aquela passagem de Paulo que fala assim: o que eu quero, não faço. E o que eu não quero, eu faço. Que loucura é essa? A gente está agradando aos pecados e aos prazeres da carne, sem querer, porque são muito mais fortes do que nós. A gente está querendo lutar com um inimigo que sozinho não tem como vencer. Ou é Jesus lutando por nós, ou a gente vai perder. Ou é a palavra de Deus indo à frente, ou a gente vai perder. Ou é Jesus se colocando à frente, ou a gente vai perder. Nós precisamos entender isso. Para de dar soco na ponta da faca, meu irmão. Para de brincar com as coisas que tem te levado à tristeza, a problemas, a decepções, a frustrações. Você precisa de ajuda, e o resgatador está aqui nessa noite para te trazer vida, te libertar e te salvar. É o nosso Rei Jesus. Feche teus olhos. Eu não sei em qual parte de tudo isso que eu falei você assim encontrou. Qual é o cenário da sua vida hoje? Qual é o tamanho do problema que tem se levantado? Qual é o tamanho da dificuldade que tem te assolado? O que é que tem pego aí no seu calo? O dedo na ferida? O que é, meu irmão? Eu não sei. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E Ele conhece tudo, e Ele sabe tudo. Até aquilo que a gente não conta para Ele, Ele sabe. Até aquilo que a gente não tem coragem de vomitar na presença de Deus, Ele sabe. E Ele te trouxe aqui nessa noite para te resgatar dessa vida, para transformar o destino da sua vida e te colocar a caminho da salvação. Mas você precisa ter uma atitude. Você precisa ter um passo de fé para se encontrar nele, se abrir para ele, para que a mudança comece na sua vida. Desculpa, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E a oportunidade está escancarada. Nós estamos no tempo da graça, aonde Deus não olha para o seu pecado, Deus olha para o seu coração, e Ele te ama e Ele te quer nos céus com Ele, e para isso Ele precisa que você se abra, para que a mudança chegue. Então eu vou fazer um convite tão simples. Você que entendeu que precisa de um resgatador, você vai sair do seu lugar e vir para frente. É só isso, pastor, eu entendi que eu estava me afogando, eu entendi que a minha vida estava indo de mal a pior, eu entendi que eu não consigo sozinho, eu entendi. A noite de hoje Deus me trouxe aqui para me colocar a um caminho de salvação, a um caminho de vida eterna, a um novo e vivo caminho, e eu quero esse resgatador. O convite não é para você aceitar Jesus hoje, não. O convite é para Deus começar a mudança na sua vida, na sua família e no destino da sua vida. Sai do seu lugar e vem buscar a sua bênção. Enquanto a gente não reconhecer os nossos erros, Deus está de braço cruzado, olhando para cada um de nós e esperando o pedido de socorro. Uma alma gritando, sabendo que o caminho é de morte e que o caminho é de sofrimento eterno. Mas hoje, pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo, o resgate chegou. É noite
de celebrarmos o nome do nosso Rei Jesus, que nos garante a salvação, a vida eterna nele. E se tudo der errado nessa terra, vamos entrar no céu, batendo no peito, falando: valeu a pena! Valeu a pena, Deus! Obrigado por cada luta, obrigado por cada batalha, porque cada uma delas tem me feito mais forte. Se hoje eu estou vivendo aquilo que Deus tem permitido viver, é porque tudo coopera para o bem daqueles que temem e amam a Deus. Eu creio que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós.